O versículo 1 fala: a fé que vence o mundo. Olha só. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O que significa Jesus ser o Cristo? Significa eu entender e aceitar que Ele foi o único escolhido de Deus para salvar o mundo. Porque a palavra Cristo, ela vem do grego, que significa aquele que pode salvar, ou então o Messias, o Salvador do mundo. Cristo não é sobrenome. Tem pessoas que acham que Cristo é o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo, não. Jesus não tem sobrenome. Jesus tem um título chamado de Cristo. Ou seja, Ele é Jesus, o Cristo, o Salvador do mundo. E a palavra está dizendo que aquele que crer que Jesus, o carpinteiro de 2000 anos atrás, é o Salvador do mundo, aquele que crê nisso, que deposita toda a sua fé nisso, é nascido de Deus. É isso que ele está dizendo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, que Jesus é o Salvador do mundo, é nascido de Deus. E aquela pessoa que crê que Jesus é o Salvador do mundo, certamente ela não vai procurar outra pessoa. Concorda ou não? Uma pessoa que crê que Jesus é o Salvador do mundo, ela vai estar diante de uma imagem de escultura adorando aquela imagem? A não ser que ela não creia. Uma pessoa que crê que Jesus é o Salvador do mundo, ela vai estar numa cavalgada atrás de um pedaço de gesso? Não. Uma pessoa que crê que Jesus é o Salvador do mundo, ela vai participar de uma homenagem de um santo que diz que é o padroeiro de determinada cidade? Não. Por quê, pastor? Porque ela crê que Jesus é o Cristo. Se ela não cresce que Jesus era o Cristo, o Salvador do mundo, ela tinha o direito de buscar o Salvador dela. Mas como ela crê, ela não tem direito mais. Porque quem crê, bate martelo. Eu creio, Jesus é o Salvador. Acabou. Eu não vou atrás de A, de B, de C, não vou me dobrar diante de imagem. Não, Jesus é o Salvador. É Ele quem vai me curar, é Ele quem vai libertar minha esposa, é Ele quem vai libertar o marido, é Ele quem vai libertar o filho, é Ele quem vai abrir a porta. Ele é o Salvador, Ele é o Cristo. Eu creio que Jesus é o Cristo. E quem crê que Ele é o Cristo, a palavra diz que é nascido de Deus. É uma outra coisa que você tem que entender. Ser nascido de Deus não significa ser criado por Deus. Um dia Jesus disse assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Essa mãe aqui que está com essa criança aqui, qual é o seu nome? Kelly, né? Vem cá, Kelly. Vou lhe dar um exemplo para você entender o que significa ser nascido de Deus. Sobe aqui. Como é o nome desse rapazinho? Alessandro Levi. Se eu perguntasse a você, o Alessandro Levi é nascido de Deus? Quem aqui acha que é? Levanta a mão, gente. Alessandro, você acredita que Jesus é o Salvador do mundo? Não tem acordo. Nós temos que entender uma coisa: ser criado por Deus é uma coisa, ser nascido de Deus é outra. O Alessandro, ele não é nascido de Deus, ele foi criado por Deus. Então o Alessandro, ele é criatura de Deus. E quando é, pastor, que ele vai ser nascido de Deus? A partir do momento que a mãe dele introduzi-lo dentro do Evangelho e ensinar que Jesus é o Salvador do mundo no crescimento dele. Quando ele aprender isso, entender isso, ele vai estar sendo nascido de Deus. Porque a palavra diz que o nascido de Deus é aquele que crê. Você está entendendo por que é que nós não batizamos crianças? Entendeu agora? Não é uma coisa de religião da igreja evangélica. Tem a ver com aquele que crê em Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda. Quem crê, olha só, e for batizado, será salvo. Então ele diz: quem crê. E a característica daquele que crê é aquele que confessa. Eu creio, eu confesso, Jesus é o Salvador, não tem outro. Então se eu creio, eu confesso. Se eu confesso, eu nasci de Deus.
Deus. Pastor, e o Alessandro? O Alessandro ele está salvo. Jesus disse: o reino de Deus é de quem? Das crianças. Não precisa, Alessandro, não precisa batizar o Alessandro para o Alessandro ser salvo. O Alessandro já está salvo. Pastor, mas eu aprendi que quem não batiza criança é pagão. Aí isso aí eu não vejo na Bíblia não. Isso aí é conversa da igreja, da religião. Mas segundo a palavra, você só pode batizar uma pessoa quando ela crê. A partir dos 12 anos de idade, quando a criança já tem a mente formada, quando ela conhece Jesus, quando ela sabe que Jesus é o único caminho, ela já tem a capacidade de ser batizada a partir dos 12 anos de idade. Amém? Amém. E a prova é que Jesus estava lá no templo ensinando com 12 anos de idade. A palavra fala. Então, o Alessandro, ele não é nascido de Deus. Ele é o quê? Criatura de Deus. Ele vai ser nascido de Deus a partir do momento que a mãe e o pai começar a ensinar o Alessandro quem é Jesus, quem foi Jesus, que só há salvação em Jesus, que o caminho é Jesus, que não há outro caminho. Aí o Alessandro vai começar a nascer de Deus, porque criado ele já foi. Olha ele aí, ó. Já foi criado. Eu vou fazer uma nova tentativa para ver se eu estou errado. Alessandro, você crê que Jesus é o Salvador? Obrigado, irmão. Crê não adianta. O Alessandro é muito fofinho, mas ele precisa nascer de Deus ainda. Só que a salvação dele já está garantida por ser criança. Precisa batizar não. Aquele que não nasceu de Deus precisa nascer de Deus. Uma vez um homem chamado Nicodemos, está no capítulo 3 de João, do Evangelho de João. Ele chegou para Jesus e disse: mestre, grandes são os sinais que o Senhor faz, e nenhum homem pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Aí Jesus chegou para Nicodemos, um homem já velho de idade. Ele disse assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo para você entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos disse assim: mas Senhor, como é que eu vou nascer de novo se eu já sou velho? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus disse: não, Nicodemos, quando eu digo para você que você precisa nascer de novo, é porque você precisa nascer da água e do Espírito. Essas são os dois princípios do novo nascimento. A partir do momento que eu creio e for batizado, aí eu já começo o processo do novo nascimento. E muita gente na sua casa precisa nascer de novo. Eles precisam crer que Jesus é o Cristo. Não, pastor, mas eles já acreditam em Jesus. Eu não estou falando em acreditar que Jesus existiu. É diferente. Tem muita gente que acredita que Jesus existiu, mas acredita que Jesus foi um homem comum. Simplesmente um homem sábio. Tem muita gente assim. Crer que Jesus é o Cristo é confessar com a sua boca que Ele é Deus e que só Ele pode salvar. A sua família confessa isso, que Jesus é Deus e que só Jesus Cristo pode salvar? Muitos deles não confessam isso aí. Alguns buscam em Maria a devoção, outros buscam em João, outros buscam no Padre Cícero, outros buscam no São Maximiliano. Pastor, e errado é, porque quem nasce de Deus tem uma só fé. Eu creio que Jesus é o Cristo. Eu não tenho outra via de crença em ninguém mais. É só em Jesus e acabou. Bateu o martelo. Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu não preciso não preciso ser devoto de A, de B, de C, não. Jesus é o meu Senhor e Salvador. É Ele quem ouve as minhas orações. É Ele quem responde às minhas orações. É Ele quem faz o milagre. É Ele quem abre a porta. É Ele quem vai me salvar. Não há outra via de adoração. Jesus é o meu Salvador. A partir do momento que a sua família absorver isso aí eles nasceram de novo. E o que é que vai acontecer com eles, pastor? Eles vão vencer o mundo. Porque ele está dizendo aí que aquele que crê que Jesus é o Cristo vence o mundo. O que é vencer o mundo? Você lembra aqui que eu falei para você que existem 3 mundos na Bíblia? Existe o mundo físico, que é esse que você está pisando. Existe o mundo ser humano, e Deus amou o mundo, amou a mim e você, a todo mundo. E existe o mundo sistema. Vou lhe dar um exemplo
do que é o mundo. A pessoa está assistindo uma novela. Quando aquela novela está terminando, antes dela terminar, nos intervalos de cada da propaganda que está passando, já passa a propaganda da novela que está para vir. Esse é o mundo que prende a sua mente naquilo para você não elevar a sua mente lá no céu, na palavra de Deus. Esse é o mundo. O mundo é esse. É o sistema governado pelo diabo que prende a mente das pessoas no pecado dessa terra. E as pessoas que não conseguem se livrar dessas coisas, elas não venceram o mundo. Estou dando só um exemplo de tantos outros. Por exemplo, uma pessoa que não consegue deixar a bebida, ela não venceu o mundo. Uma pessoa que não conseguiu deixar o cigarro, ela não venceu o mundo. Ela não nasceu de Deus ainda. Isso não significa que Deus não a ame. Deus continua amando, mas ela não nasceu de Deus ainda. Por isso que ela não tem força de vencer o mundo. Deus continua amando aquela pessoa e está dando a oportunidade, mas ela precisa acordar, ela precisa crer que Jesus é o Cristo, ou seja, ela precisa se devotar completamente em Jesus Cristo. Fulano, tem um homem sabido ali. Não, eu creio que Jesus é o Cristo, eu não preciso de ninguém sabido para fazer reza em mim para me curar. O Cristo, o Salvador, o Filho do homem, Jesus Cristo, é Ele quem vai me curar, é Ele quem vai me salvar, é Ele quem vai me libertar. Eu não preciso de vias de salvação para mim, porque eu já tenho um Salvador. E isso tem que ser na prática, não pode ser de boca. Tem pessoas que dizem que Jesus é o Salvador dele, é o Senhor dele, mas busca outras vias de ajuda. Tem crente que crê em horóscopo, tem crente que crê em signo, sabia? Poxa, pastor, isso aí faz você não crer que Jesus é o Salvador, porque são vias de fé, e essas vias de fé levam você a caminhos diferentes. Jesus disse que é o único caminho. Então isso significa que se eu creio na Bíblia, se eu creio que Jesus é o Salvador do mundo, eu não preciso crer em horóscopo, eu não preciso crer em leitura de mão, eu não preciso crer em búzios, que fulano vai saber o futuro jogando búzios. Eu não preciso ir na casa de uma pessoa para ela dizer para mim o meu futuro. Isso aí é tudo coisa do inimigo. O único que conhece o futuro é Deus. Ah, fulano, toma aqui esse trevinho de 4 folhas para te dar. Não, eu não creio nisso não. Eu não creio nisso não. Eu creio que Jesus é o Cristo. Fulano, então toma aqui essa pimenta para tu colocar no pescoço, porque quem olhar para tu não vai ter inveja. Não gosto nem de pimenta nem na comida, quanto mais no pescoço. Jesus é o meu Salvador, é o meu Cristo. Crer que Jesus é o Cristo significa ter a sua palavra como base de fé. Eu creio que Jesus é o Cristo, então eu posso expulsar o demônio, porque Ele me deu poder para isso. E eu não vou expulsar com cruz na mão não, nem com um galho de arruda não. Eu vou expulsar no nome do meu Senhor, porque o nome do meu Senhor tem poder contra você, demônio. Você já viu várias vezes demônios gritar aqui dentro? Quantas vezes eu peguei um galho de arruda para jogar no demônio? Você já viu pegar sal e jogar assim no demônio? Tem crente que crê em sal grosso, bota sal grosso no pé da porta. Eita, não, aí tem que purificar o ambiente. Você tem que purificar esse ambiente aqui, ó. O coração. Não mentir, não chamar palavrão, não alimentar pensamentos negativos na cabeça, pensamentos errados na cabeça. A purificação tem que ser aqui, no coração, que é afastar o pecado. É isso que nós temos que fazer, para que a gente vença o mundo. E só você vencendo o mundo para fazer a sua família vencer o mundo. A sua família só vai vencer o mundo quando você primeiro vencer.